Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo abordarei com vocês a classificação dos crimes militares. Os crimes militares, eles são cobrados em todos os concursos de ingresso da Polícia Militar, não somente no estado de São Paulo, que é onde é feita esta gravação, mas em todos os concursos do Brasil da Polícia Militar. E principalmente agora, haverá uma cobrança muito maior, justamente em decorrência da promulgação da Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alargou significativamente a competência da Justiça Militar. Surgindo dessa forma o que a doutrina denominou como crimes militares por extensão. Essa terminologia eu vou abordar daqui a pouco com mais profundidade, mas essa terminologia foi trazida primeiramente pelo excelentíssimo juiz de direito da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o Dr. Ronaldo João Holt. Ele que trouxe essa terminologia dos crimes militares por extensão, o que agradou muito à doutrina que passou a utilizar esta denominação. A própria Constituição Federal, ela prevê a composição da Justiça Militar. Ela estabelece no seu artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Especificamente com relação à Justiça Militar dos Estados, a matéria vem disciplinada no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que dispõe: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Cumprindo o mandamento constitucional que estes crimes definidos em lei, mencionado na Constituição Federal, o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, definiu os crimes militares nos seus artigos 9º e 10º, que são os crimes militares em tempos de paz e em tempos de guerra, respectivamente. Inclusive, com relação à parte final do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal, no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o parágrafo 1º do artigo 9º do Código Penal Militar, que foi alterado significativamente pela Lei 13.491 de 2017, estabeleceu da seguinte forma: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Então, nessa situação do crime doloso contra a vida praticado contra civil, saiu da seara castrense e vai ser a Justiça Comum quem vai fazer o julgamento. Assim, o que nós podemos concluir? Que o critério adotado para a definição dos crimes militares foi o critério legal, ou seja, será considerado crime militar aquele disposto como tal na lei de regência. Os crimes militares, eles podem ser definidos da seguinte forma: crimes propriamente militares, crimes impropriamente militares e crimes militares por extensão, que surgiu com o advento da Lei 13.491 de 2017. Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser praticados por militares. Reclamam esta qualidade do sujeito ativo. Sendo assim, eles são o que a gente denomina de crimes próprios. E encontram previsão no Código Penal Militar e não podem ser praticados por civil. Podemos exemplificar os seguintes crimes: deserção, recusa de obediência, praticar violência contra inferior, abandono de posto, dentre outros. Se o sujeito ativo não for militar, a conduta será atípica. Os crimes podem ser também, a segunda classificação, crimes impropriamente militares. São aqueles que podem ser praticados por civil quando tal conduta é prevista no Código Penal Militar. É só analisar
o artigo 9º nas suas alíneas e incisos. Exemplo, furto e roubo de armamento de uma instalação militar. Lembrando que a Justiça Militar dos Estados não julga civil nunca. Então, um civil, ele nunca será julgado na Justiça Militar dos Estados. Há a possibilidade do julgamento de civil na Justiça Militar da União, quando vai fazer o julgamento dos membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Lá pode ocorrer o julgamento de civil, mas na Justiça Militar dos Estados, o civil não é julgado nunca. E a nova classificação é justamente os crimes militares por extensão. Essa classificação, ela foi inserida em decorrência da promulgação da Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou significativamente a competência da Justiça Militar. Abrangendo dessa forma os crimes militares, as figuras que não eram previstas no Código Penal Militar, mas que eram previstas no Código Penal e na legislação penal comum, agora, quando praticado nas hipóteses das alíneas do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, ele será julgado pela Justiça Castrense. Determina o artigo 9º do CPM. Consideram-se crimes militares em tempos de paz. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticado. E aí nós temos várias alíneas do inciso 2 do artigo 9º. Então, se o crime for praticado nessas condições, ele será julgado pela Justiça Castrense, o que anteriormente não acontecia. Antes de 2017, da promulgação dessa lei, nós não tínhamos essa classificação, esses crimes militares por extensão. Então, esses crimes militares por extensão, eles serão sempre, tem que se observar as alíneas do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós podemos citar como um exemplo o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio. Esse é um tipo penal previsto no artigo 123 do Código Penal Comum, mas que não era previsto no Código Penal Militar. Agora, se ele for praticado por militares, por força da nova redação do inciso 2 do artigo 9º, ele será considerado um crime militar e a competência para o julgamento não será mais do Tribunal do Júri, e sim do Tribunal da Justiça Militar da União, se envolver membros das Forças Armadas, ou da Justiça Militar dos Estados, se for o caso, se envolver militares dos Estados. Um outro exemplo que podemos mencionar porque é tudo muito novo, então um outro exemplo que podemos mencionar com relação a esses crimes militares por extensão é a possibilidade de um crime militar por extensão hediondo. Isso ocorrerá quando o militar, nas circunstâncias do artigo 9º, inciso 2 e suas alíneas, praticar um crime hediondo ou equiparado. Nós já tivemos em São Paulo, no Tribunal de Justiça Militar aqui do estado de São Paulo, um julgamento de uma organização criminosa, inclusive o julgamento foi proferido pelo excelentíssimo juiz, o doutor Ronaldo João Holt, de uma organização criminosa nesse contexto, aplicando um crime militar por extensão. Acerca ainda dessa última classificação, é importante que se entendam que será somente classificado como crime militar por extensão se as circunstâncias do artigo 9º, inciso 2, alíneas A, B, C, D ou E estiverem presentes. Se não estiverem presentes, estes crimes continuarão sendo crimes comuns e não irão para a seara castrense. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca desta nova classificação que surgiu a partir da promulgação dessa lei em 2017, que inseriu a classificação dos crimes militares por extensão. Com certeza, esse tema será amplamente cobrado em concursos públicos e é imprescindível que se observe essa nova classificação. Desejo a todos bons estudos.